Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 8, versículo 10. Amém? Gênesis capítulo 8, versículo 10. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Eu vou ler novamente. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Obrigado, Pai, por essa porção da tua palavra. Vem falar do teu trono diretamente aos nossos corações nessa noite. Através do teu Santo Espírito, fala poderosamente, instrui-nos, Senhor, exorta-nos e consola o nosso coração com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que ela possa ser nessa noite alimento aos nossos espíritos, Pai. Todos nós que estamos aqui estamos com fome de ouvir a tua voz. Amém. Você pode se assentar, querido. Nessa passagem nós vemos aqui a parte em que Deus tinha, lá no capítulo 6, ele intentou por enviar o dilúvio sobre a terra, porque o pecado da humanidade tinha chegado ao limite da paciência de Deus com os pecados. Então ele mandou o dilúvio, e antes que essas águas vieram, eles só tinha uma família que era justa na terra, e ai de nós se não tivesse Noé, nós não estaremos aqui. É o Noé. Amém? Então, graças a Deus que o Senhor faz as coisas na hora certa, né? Então, tinha uma família justa ali. Então, Noé construiu a arca, um modelo dado por Deus, ele fez tudo certinho. Entrou os animais, todos os animais, entrou, e depois entrou a família de Noé. Então, o Senhor manda o dilúvio sobre a terra. O dilúvio, na realidade, é um juízo de Deus. É um juízo de Deus. Por isso que até Jesus vem falar aqui, nos evangelhos, que assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Então vai haver muita tribulação, muita catástrofe, já está acontecendo, está muito perto. Mas é juízo, o dilúvio aqui é juízo. E o que a gente vê? Noé e os animais já estavam há 377 dias dentro de uma arca fechada. 377 dias, 1 ano e mais alguns dias aí. E eles todos estavam ansiosos por sair daquela arca. Você imagina você ficar 1 ano preso num barco. Então eles tinham aquela ânsia por descer, por voltar à vida normal, a ter a terra para pisar, porque o homem foi feito para andar na terra, para viver solto, para viver livre. E os animais também ansiavam por isso. Então eles estavam ansiosos por isso. E aí, o que trouxe alegria foi quando Noé soltou a pomba. E a pomba voltou com um ramo, uma folha de oliveira na boca. Folha de oliveira. Olha que interessante que Deus vai nos revelar nessa passagem, nessa noite. Vai prestando atenção. Como que a palavra de Deus, ela é toda revelada, querida. Ela é linda, ela é maravilhosa. Eu quero só, antes de fazer isso, nos colocar junto com essa passagem. Qual era o nosso estado antes de conhecermos a Jesus? Como nós estávamos? Nós estávamos debaixo de um juízo. Todas as pessoas que ainda não optaram a Jesus como Senhor, elas estão debaixo de um julgamento. João 3,16 vai falar que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois ele fala assim, quem crê já está salvo. Mas quem não crê já está, o quê? Condenado, julgado, debaixo de um juízo.
E essa era a nossa situação. Mas aí Deus vem com uma boa nova para nós também. O ramo da oliveira, o rebento. A palavra do Senhor vai dizer assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, um broto, um ramo, e das suas raízes um renovo. Então para nós hoje é Jesus Cristo esse ramo, a nossa esperança. Eu não sei você, mas minha vida só passou a ter sentido de verdade quando Jesus entrou na minha vida. Antes eu achava que tinha sentido, mas não tinha, porque eu vivia procurando algo que me preenchesse, mas não preenchia. Eu vivia procurando algo que me trouxesse paz, mas não tinha. Era tudo passageiro, tudo mentira, era tudo de Assunção, capital do Paraguai. Parecia que era, mas não era. Não era de verdade. Aí Deus envia, querido Jesus Cristo, esse ramo maravilhoso. E aí a palavra vai dizer assim, ó. Olha o que diz essa passagem, você vai entender a respeito dessa que nós lemos de Noé. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vê aqui a mesma passagem? Dá para entender aqui? Ó, Noé enviou a pomba. A pomba traz o ramo. Ramo significa o quê? A vida voltou. Tudo está pronto para nós de novo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e ele saiu, o ramo saiu e a pomba desceu, dizendo novamente: vocês que estão debaixo de um juízo, eu trago para vocês a boa nova, o rebento está aqui, o teu Salvador, o teu libertador, aquele que vai dar sentido para a tua vida, Jesus, o nosso ramo de oliveira, porque a oliveira é símbolo de Israel, é símbolo do povo judeu. Jesus era judeu e a pomba desce sobre ele, querido, o Espírito Santo em forma de pomba, dizendo de novo a mesma mensagem. Vocês que estão presos numa arca, vocês que estão esperando o Salvador, vocês que estão em um mundo de juízo e julgamento, eis que o renovo está aí. E aí Jesus, querido, aparece na história para trazer sentido para a história, amém? Trazer de novo para nós a liberdade que nós não tínhamos. Quando as pessoas estão no mundo, elas pensam que mundo é liberdade. Eu vou para a balada o dia que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu fumo o que eu quero, eu saio com quem eu quero. Querido, isso não é liberdade, isso é escravidão do pecado. Está preso a uma escravidão. E você pode ver que a maioria das pessoas que a gente conhece, muitos famosos, né? Mas não são os famosos aqueles que não são também. Começam cheirando, querido, tão pouco, mas depois vai cheirando, e depois quer largar e não sai mais. Só Jesus na causa. E morrem de overdose. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Mas quando Jesus me libertou, ele entrou na minha vida, a liberdade veio. Só que foi uma liberdade de verdade. Se o Filho vos libertar, a Bíblia diz: verdadeiramente sereis livres. Você se sente fora da arca, você se sente de volta na terra prometida, na terra espiritual, no reino de Deus de verdade. Amém? E de verdade nós somos livres. Nós passamos a ser, entenda o que eu vou falar, escravo do Senhor, escravo de Cristo, escravo do Evangelho, mas é uma escravidão que traz liberdade. Eu não largo do meu Senhor não larga de mim. Ele já me comprou do mercado de escravos, amém? Aí olha lá, o que essa passagem diz. Opa, não, perdão. Abre comigo que essa aqui é longa. Isaías 61, vamos lá ler. O que é Jesus para nós? Para que ele apareceu na história? Para que ele veio no mundo? Isaías 61, 1. Jesus não veio, querido, apenas para
para dividir um calendário entre Velho Testamento e Novo Testamento. Ele não veio para dividir, para que a gente fale assim, nós estamos hoje em 2015 depois de Cristo. Não foi para isso que Jesus veio, isso foi o homem que fez. Deus não pediu para dividir nada. Deus mandou Jesus com uma finalidade, querido. E Isaías 61 vai falar assim: o Espírito de Deus está sobre mim. É como se fosse Jesus falando isso. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E toda palavra que nós ouvimos do Senhor é uma boa nova para nós, amém? É uma boa mensagem, é algo que traz algo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Ninguém hoje vive mais preso, se vive, vive porque quer, querido. E a pôr em liberdade os algemados. Você sabia que no mundo espiritual, os espíritos algemam as pessoas mesmo. Por isso quando a gente ora às vezes, dependendo da pessoa, ou dependendo do caso, a gente ora quebrando as cadeias, quebrando as algemas, porque eles estão presos ao inferno. O demônio, ele tem legalidade para prender aquela vida, ela está presa mesmo, mas Jesus veio para estragar essa festa, glória a Deus. Ele veio para estragar a festa do diabo. E aqui diz que ele veio para pôr em liberdade os algemados. Nós vemos quando Paulo e Silas estavam presos na cadeia ali, querido. E eles estavam à noite ali, tinham apanhado muito por causa do evangelho, e prenderam, colocaram, como é que fala? Esqueci o nome, não é algemas. Colocaram grilhões, prenderam os pés dele, dos dois. E eles estavam numa cadeia ali tão fria, fedida, um monte de gente ali preso, mas à meia-noite eles acharam aquele lugar muito parado, né? Você viu que crente não gosta de lugar parado. Ele falou: rapaz, o negócio está muito parado aqui, vamos cantar um louvor, Silas? Vamos, dá o tom para mim. Quer dizer, ninguém estava tocando nada. E aí começaram a cantar, querido, começaram a louvar, e isso atrai a presença do Senhor. A adoração atrai a presença do Senhor. Não são luzes piscando, não é, querido, nada. É o coração que atrai a presença do Senhor. Aquele lugar nem luz tinha à noite, estava tudo escuro, começaram a cantar. E a presença do Senhor desceu de uma certa maneira ali, que abriram-se as cadeias e caíram as algemas. É Deus escrevendo e falando na história para nós: a minha presença liberta. A minha presença liberta. Tem casos que a gente fica sabendo que a pessoa, não é crítica a isso, mas é só para a gente entender. Tem igreja que não adora, mas todo culto expulsa demônio e chama demônio, expulsa demônio. E aí o que você vê? Quais são os frutos? É errado expulsar? Claro que não. Isso é bíblico, expulsar demônio. Mas o que acontece? Ela não é uma igreja adoradora. Ela não é uma igreja que traz a presença. Ela não é uma igreja que traz a palavra que também liberta. E aí eu já ouvi muitas pessoas falar: nossa, pastor, mas eu ia numa igreja que era assim, e todo dia de libertação as mesmas pessoas caíam, não eram libertas. Por que não é liberta? Porque liberta, mas não se enche com a presença. O inimigo volta de novo. Na outra sexta-feira vem, cai de novo. E passa mais uma semana sem a presença, sem adorar, sem buscar, sem palavra que liberta. E vai cair de novo. Mas Jesus, quando Ele entra de verdade, Ele liberta as nossas vidas. Liberta a gente. E não é, querido, só libertar de possessão, não é só libertar. Nós temos tantas coisas ainda para ser libertos. Jesus vai libertando conforme nós vamos entregando a vida para Ele. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Isso aqui vai falar da grande tribulação que vem por aí. A consolar todos os que choram. Você quer maior consolo do que o abraço do Senhor, do que a voz suave de Jesus no teu coração? E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. O Senhor quer trazer alegria, o Senhor quer trazer vida para nós. Você vai em Apocalipse, vários lugares vai falar de Jesus nos chamando para sentar-se no trono com Ele, coroa da vida, coroa para reinar com Jesus. Amém? Tira as vestes de cinza, de humilhação, e coloca a coroa. Os que receberam a abundância da graça, diz em Romano, reinarão em vida através
de Jesus Cristo. O Senhor te chamou para reinar, querido. Reinar sobre os problemas, reinar sobre as trevas. É você, querido, quando abre sua boca, você dá direção para as coisas na sua vida, conforme a palavra, em direção com a palavra, você vai falando e as coisas vão acontecendo, porque o Senhor chamou você para reinar. Quem reinava eram as trevas, até o dia que Jesus apareceu, e agora Ele deu essa autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Amém? É o lugar onde eles devem estar. Aí vai dizer assim, óleo de alegria em vez de pranto. E essa alegria ela é tão gostosa, sabe por quê? A alegria do Senhor ela é gostosa porque ela é uma alegria que não vai depender de nada que está ao meu redor. Se o meu irmão está com a cara feia, se o meu irmão não me cumprimentou, se as coisas estão difíceis, é uma alegria que Ele te unge, que você está alegre o tempo todo. Porque você sabe que esse mundo não é para você, amém? A nossa pátria, diz Paulo, é lá em cima. A cidade que nós esperamos é lá em cima. Então você, querido, não se importa com mais nada. O seu coração está feliz com o seu amado o tempo todo e dizendo, ah, meu amado, volta logo que eu quero te encontrar. Aí você aprende a viver nesse mundo com alegria. Porque são algumas décadas que nós vivemos, é tão pouco, querido. É tão pouco que a gente vive aqui, algumas décadas a gente vive. E tudo isso aqui que parece que não vai passar mais, passa, mas a gente pode passar isso com alegria. Amém? Alegria do Espírito Santo. Óleo de alegria em vez de pranto. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Uma coisa que a gente tem que aprender e não pode sair dos nossos lábios é o louvor ao Senhor o tempo todo. A graças ao Senhor, aprender a ser grato, dar gratidão ao Senhor. Como é que vai, meu querido? Como é que está a sua vida? Ah, não está muito boa, porque não sei o que, essa Dilma, não sei o que. A gente tem esse costume, não, graças a Deus, vencendo em nome de Jesus. Deus tem sido tão bom comigo, Ele não tem me abandonado. Ah, mas não tenha mais, querido, graças a Deus. Louvor não pode sair dos nossos lábios. Aí diz assim, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Veste de louvor fala disso, você está vestido com vestes para louvar, em vez de um espírito que fica angustiado só reclamando. Não sei quem é daquele tempo, mas poucos aqui acho que são, que tinha aquele desenho da hiena, vocês lembram? A hiena e o leão. Você lembra, como é que chamava? Hardy. E falava assim, dias, céus, isso não vai dar certo. Ela é uma hiena que, por incrível que pareça, a hiena imita o riso, né? O jeito que ela faz lá imita o riso. Parece que está sempre dando risada, mas esse desenho ela estava sempre desanimada. Tudo que o leão ia fazer, ela falava que não ia dar certo. Então tem gente hoje que vive numa angústia, vive numa negatividade, numa depressão. Parece que tudo que você fala, querida, é para te jogar para baixo mesmo. Você mesmo se joga para baixo. Às vezes o diabo não tem nem trabalho para isso. Ele diz, eu vou tirar umas férias porque ele mesmo está se matando. É como um escorpião que começa a picar a si mesmo com as palavras lançadas, com as palavras faladas. E você vai se matando. Psicologicamente, fisicamente. Porque, querido, psicológico abalado, abala o seu físico. São doenças psicomáticas, ou psicomáticas, é isso mesmo, né? Ela começa na alma, tristeza, negatividade, e isso transfere para o corpo, porque alma e corpo estão juntos. Aí começa a aparecer gastrite, e não sei o quê. Às vezes até um câncer, às vezes um coração que está com um problema, tudo por causa aqui, Mas Jesus veio, querido, esse ramo, esse rebento veio, sabe para quê? Para vestir você com vestes de louvor. Você tem uma veste que Deus te deu, você não pode enxergar espiritual, mas você tem. Louve o Senhor todos os dias, em todos os momentos, ache motivo para louvar o Senhor. O que eu vou contar para você não é de verdade, tá? Mas só para você entender. Diz que uma vez estava passando Jesus e seus discípulos perto de um burro que estava morto muitos dias, e ele estava ali tudo já murcho, fedendo, e os discípulos disseram, nossa, que coisa horrível, e Jesus disse assim, mas olha a arcada dentada dele, que linda, né? Então assim, a gente tem que achar louvor em tudo, nós temos que ter motivos para louvar ao Senhor, amém?
Quem tem perna, louva o Senhor. Quem não tem, louva o Senhor. Quem enxerga, louva o Senhor. E quem é cego, louva o Senhor. Sabe por quê? Porque a maior bênção de todas não é ter perna, ter visão, é ter a salvação e a vida eterna, para onde a gente vai para sempre. A gente nunca vai ter desculpa para nunca ter um motivo para louvar. A gente sempre tem. Hoje só tem arroz e feijão, não tem ovo. Glória a Deus, porque tem arroz e feijão. Hoje só tem arroz. Glória a Deus, porque tem arroz. Hoje não tem nada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Pega aí, mulher, a Bíblia e vamos ler então. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Aí vai dizer assim para encerrar: a fim de que se chamam carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Por que Deus plantou você na terra, querido? Como árvores de justiça, como carvalhos para a glória dele. Tem aquela parábola do joio e o trigo, que diz que o camponês lá, ele plantou o trigo, mas nós pregamos acho que algumas semanas atrás isso aí. Aí veio o inimigo de noite e jogou o joio. E o joio, quando cresce, ele é parecido com o trigo. Você vai descobrir só na hora da colheita. E aí a parábola fala assim: olha, o joio quem plantou foi o inimigo, mas o trigo é Deus que plantou. E nessa terra, querido, tem plantação de joio e de trigo. Nós, os filhos de Deus, somos o trigo do Senhor. Mas existem aqueles que estão no mundo como um joio. Então nós somos plantados para a glória de Deus. Mas o diabo tem plantado pessoas no mundo, tem pego pessoas para que sejam a desonra, para que sejam as trevas se manifestando. Mas nós temos que manifestar a glória de Deus, amém? Você existe por um motivo. O motivo, querido, é para manifestar a glória de Deus. Aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, manifesta. Deus se plantou ali, Ele tem um motivo para ter plantado você ali. Manifesta a glória de Deus. Se um dia, porventura, você precisar ir no hospital, por alguma enfermidade, por alguma coisa que aconteceu, lá naquele quarto, se você precisar passar 1 noite, 2 noites, não importa o que aconteça, aprenda uma coisa: manifesta a glória de Deus ali. Porque uma pessoa do teu lado pode não conhecer Jesus, e o Senhor está permitindo uma enfermidade em você, para que você fale de Jesus e ele seja salvo. E eu já ouvi um testemunho desse de uma missionária, que ela nunca teve enfermidade. A coisa mais difícil da vida dela era ter enfermidade, e ela teve uma, precisou ir para o hospital, ficou internado, e naquela noite que ela foi internada, tinha uma senhora do lado, e ela falou com a senhora a respeito de Jesus. A senhora chorou, ela confessou Jesus. No outro dia, quando a missionária acorda, a senhora já tinha falecido, e ela foi para o céu. Em todo lugar, manifeste a glória de Deus. Foi para isso que o Senhor permitiu que você viesse à vida, querido. Senão a vida não tem sentido para nós. Amém? Então Jesus veio como esse ramo. A pomba desceu nele, confirmando que a pomba estava dizendo: aqui está o ramo, aqui está o rebento, aqui está o motivo da liberdade, aqui está o motivo que nós temos de novo uma terra para pisar, a Jerusalém celeste. O ramo estava indicando isso. Assim como o ramo indicava para Noé que a terra poderia ser pisada de novo e a vida ia voltar ao normal. Amém? Agora vai comigo, querido, lá para Efésios capítulo 2, versículo 1. Existem 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, qual é? A gente sabe, a gente conhece muito bem, você já deve ter ido em vários velórios. Morte física é quando separa o corpo que a pessoa tinha do espírito dela. Morte espiritual, qual que é? É aquela que mesmo a pessoa viva, se ela não tem Jesus, o espírito dela está morto. Morto para Deus, mas vivo para o pecado. O espírito está morto, então isso significa morte espiritual. Mas tem a morte eterna, que é aquela que quando as pessoas vão ressuscitar e vão comparecer diante do Senhor para ser julgado. Então a morte eterna é assim: é o espírito e o corpo eternamente separados do Senhor, lançado no lago de fogo.
Então, essa era a situação em que a gente vivia, de morte, 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 morte. Graças a Deus que nós temos uma promessa futura de ressurreição, amém? O Senhor nunca faz obra pela metade. Ele nunca faz obra pela metade. Vem salvar o espírito e o meu corpo. Ele diz, não, eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Ele diz o que lá mesmo em João 11, onde ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que alguém morra, ele ressuscitará. Diz assim comigo, Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Ele veio para fazer essa obra. Amém? Então existe essa morte eterna, graças a Deus, querido, nós somos livres dela. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Nós éramos separados do relacionamento com Deus, não tinha como Deus ter relacionamento conosco. Hoje a gente vem num culto, Deus toca, Deus abraça, Deus enche, Deus transborda. Agora o relacionamento foi aberto. Jesus, através do seu sangue, diz em Hebreus, abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos entrar no Santo do Santo e falar com o papai, e poder chamar ele de pai, com maior intimidade, porque você é filho, legítimo, comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então ele abriu esse relacionamento. Nós éramos pessoas sem alegria, sem paz, sem amor, não tínhamos nada, nenhum fruto do Espírito Santo, mas ele trouxe de volta esse ramo. Foi motivo de nós termos paz de novo, termos alegria de novo, termos o amor de Deus dentro de nós. E hoje nós não temos medo de nada, sabe por quê? A palavra do Senhor diz lá na epístola de João, que o amor lança fora todo medo. Eu tenho medo dessa semana, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do futuro. Não, se você tem o amor de Deus, ele lança fora todo medo da sua vida. Eu tenho medo de ficar pobre. Tem gente que tem medo de ficar pobre, por incrível que pareça. Mas a Bíblia diz, se você tem o amor, não tem medo na sua vida. Amém? Esse ramo veio para fazer tudo isso em nós, querido. Amém? Estávamos sem liberdade, sem luz, sem honra, sem pai. E Jesus veio fazer tudo isso por nós. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos, querido, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas no meio do delito e do pecado que estávamos mortos, esse ramo, esse rebento veio para trazer para nós a vida. E aí continua, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha, nós andávamos no curso do mundo. O que eu não consigo entender hoje é que mulheres e homens de Deus vêm para casa e continuam andando no curso do mundo. Mas que mudança que teve, que conversão que teve. Usa a mesma roupa que o mundo usa o mesmo linguajar profano que o mundo usa, as palavras torpes que o mundo usa, continua vendo pornografia que o mundo gosta, continua se embriagando. Mudou o curso ou não mudou? Mas Jesus veio para mudar o curso, querido, da sua história. Jesus não se conforma com que as pessoas chegam e continuam do mesmo jeito. E as pessoas hoje estão confundindo uma coisa aí. Eles têm dito assim, nós não podemos ter preconceito. Quanto os homossexuais, quanto aos ladrões, quanto os drogados. Claro que não pode ter preconceito com ninguém. Mas a partir do momento que vem para a igreja, Jesus Cristo, o corpo de Cristo, a palavra tem que transformar. E não continuar com a mentira do diabo. Não, deixa porque é preconceito. Não, querido, falar a verdade não é preconceito. Jesus não tinha isso. Jesus falava a verdade para quem ele tinha que falar, seja autoridade, seja religiosa, seja política. Ele falava a verdade, mas ele falava para transformar. Amém? Não pode vir para a igreja e continuar no mesmo curso do mundo. Mas Jesus, esse ramo, veio para tirar nós desse curso, nos deu um novo caminho. Ele é o nosso caminho, a palavra que nos trilha. E vai continuar no 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Então hoje nós não fazemos mais vontade da carne, nós fazemos a vontade do Espírito. Então continua, e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e a palavra misericórdia, só para você entender a profundidade dela, é miseris, do latim, que significa miséria, e córdia, que significa coração. Então, quando uma pessoa tem misericórdia da outra, ele pega a miséria da outra e traz para dentro do seu coração. Por isso que ele se dói pela vida do outro. E diz que Deus, sendo rico em misericórdia, ele olhou a nossa situação, o nosso juízo, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o ramo, com Cristo, com o ramo da oliveira, o rebento, a nossa salvação. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que poema de amor essa passagem, querido. Leia ela todo dia. Poema de amor, fala da nossa situação, fala de Deus vindo até nós e enviando Jesus, o ramo, para que nós pudéssemos voltar à nossa origem. Quando uma pessoa vai para o céu, na realidade, ela está voltando para o seu lugar de origem, porque nós fomos tirados do coração de Deus. Ele soprou do seu espírito no homem. E quando o homem pecou, ele ficou longe, mas o nosso lugar de origem é lá. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, para trazer nós de volta para o lugar que é nosso. A casa do Pai. Amém? A casa do Pai. O lugar onde nós podemos assentar com Ele na mesa, comer com Ele, conversar com Ele, amar a Ele e receber o carinho dEle. Então essa passagem, querida, ela vem falar de morte, que era a nossa situação. Ela fala de uma libertação, né? Ela fala que Cristo trouxe vida, que Cristo ressuscitou. E para fechar, trouxe honra. Trouxe honra, porque agora, qual que é o seu lugar? Antes você estava no pó, você estava na miséria. Qual que é o teu lugar hoje espiritualmente? Assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com Cristo, porque Ele já ressuscitou a você. Lugar de honra. Se há um Deus que sabe honrar os seus filhos, é o nosso Pai, viu? Se há um Deus que sabe honrar, é Jesus. Se há um Deus que sabe honrar, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele está sempre honrando a vida da gente. Eles são cavalheiros, eles são educados, eles amam. É nós que às vezes somos um jumento, daqueles bem, né? Daqueles bravos. Às vezes a gente não consegue honrar o irmão. A Bíblia diz que nós temos que honrar uns aos outros. A gente não consegue honrar o irmão, a gente não consegue respeitar o irmão. Que dirá a Deus, se o irmão que a gente vê não consegue amar? O apóstolo João fala disso na sua epístola. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Então nós temos que aprender, esse Deus é um Deus que honra, querido. Ele te colocou numa posição que você não merecia, eu não merecia. E tudo que eu fazia era para ir mais para baixo, porque um abismo puxou o outro. Não era para cima, era para baixo. Mas Ele veio atrás de mim, Ele me alcançou. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu disse sim para Jesus, Ele disse: filho, vem aqui em cima sentar comigo. Filho, você não é só filho, você é co-herdeiro com Jesus e herdeiro de tudo que é meu. Tudo que é do Pai é seu. Diz para quem está do teu lado: tudo que é do Pai é seu. Para ficar mais legal, você diz assim: tudo que é do nosso Pai é seu. Talvez seu pai terreno, ele não tem culpa, ele não tem muita coisa para deixar para você, às vezes até nada. E nós não temos que nos preocupar com isso, viu, querido? Porque a herança que eu tenho que buscar é essa do meu Pai. A vida eterna com Ele, estar junto dEle, amém? É muito mais do que tudo, querido, muito mais do que tudo, muito mais do que tudo. Olha, você imagina um Deus, não sei se foi ano passado, ou ano retrasado, não me lembro, a NASA descobriu um planeta de diamante, ele é inteirinho de diamante, porque o diamante, para se formar, ele tem um processo lá, né? De esquentar, sei lá o que. Só que aquele planeta teve esse processo, e ele é um planeta inteiro de diamante. Olha o que Deus faz. As mulheres às vezes choram por causa de uma pedrinha de diamante na aliança, né?
O marido dá, pronto, ganhou o ano, ganhou a vida com ela. Mas Deus fez um planeta de diamante. Ele sabe honrar, querido. Você é a coisa mais chuchuzinha e tchuc-tchuc de Deus. Para Ele não, esse planeta de diamante, para Ele não quer dizer nada. Sabia? Não quer dizer nada. Porque Ele não se relaciona com o planeta, Ele não conversa com o planeta. Mas você, Ele fez a imagem e semelhança dEle, porque você pode falar com Ele, você pode amá-lo. E é você que é o chuchuzinho dEle. É você que Ele quer no colo. É você que Ele quer abraçar todos os dias. É você que às vezes Ele fica esperando você ir naquele cantinho, Ele só lá esperando. Oh, meu filho vai falar comigo daqui a pouco. Oh, glória a mim mesmo, né, Almir? O pai fala, oh, glória a mim mesmo. Ele fica esperando, ansioso, porque Ele ama se relacionar, Ele ama te ouvir, Ele ama, querido, te abraçar. É um Deus muito lindo. E nós não vamos perder isso por nada, viu? Não vamos perder isso por nada. Em nome de Jesus. Vai comigo para a gente encerrar, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Esse tecladista está sempre a pregação inteira aí, né? Que benção, né? Que é bom, né? Ter um tecladista. Logo, logo vai ter. Amém? Ezequiel 37, eu quero encerrar com essa passagem. Aonde Deus pega o profeta Ezequiel e numa visão mostra um vale. E esse vale tinha ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele, esses ossos podem reviver? E aí eles conversam ali, Deus fala para ele profetizar. E aí vai profetizando e vai acontecendo tudo ali. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para ele ali? Que não importa o estado de miséria que qualquer pessoa pode estar, Deus pode fazer a vida voltar. Porque há esperança em Cristo Jesus. Tem uma passagem, se eu não me falo, é memória de Jó, que diz assim, até a Ana Paula Valadão fez uma música dela, que fala assim, há esperança, porque mesmo que a árvore for cortada, ao cheiro das águas ela brotará de novo. Isso fala, querido, do que Jesus fez por nós. Há esperança, há esperança. Não tem coisas, não tem situações diante de Jesus que não tenha solução, que não possa reviver de novo. Porque Ele já disse, Ele é a ressurreição. E quando Ele fala que Ele é a ressurreição, Ele é a ressurreição para tudo que você quiser pensar aí. Qualquer área que esteja morto, qualquer coisa que esteja morto, Ele é a ressurreição. Porque mesmo que esteja cortado, diz lá, ao cheiro das águas vai brotar de novo. E o que Deus está querendo dizer para nós com Jesus é essa mensagem. Para que Ele enviou Jesus para nós, querido? Para trazer esperança de novo, de viver, de reviver, de estar levando uma vida cheia da presença dEle. Mas vida, vivendo vida, querido. Amém? Aí eu quero ler com você então aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Deus fez questão de levar o profeta para andar. Vamos andar ao redor, você vai ver quanto osso tem aí. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que engraçado, o osso pode ouvir, querido? Osso pode ouvir? Mas como que você vai brincar com um Deus desse? Um Deus que andou sobre as águas e disse assim para Pedro, vem. E Pedro não andou sobre a água somente porque ele tinha fé, mas ele andou na palavra de Jesus. E Jesus, quando diz para alguém anda sobre as águas, ele vai quebrar a lei da natureza. Se Jesus dissesse vem voando, Pedro vinha voando.
E quando fala com os ossos, querido, fala com os ossos. Você sabe que nas nossas vidas às vezes aparecem momentos que tem ossos sequíssimos, a gente tem que falar com eles. E aí não é Deus que vai profetizar, Ele está dizendo, profetiza você tem boca. Eu vou encher, mas é você que vai abrir a boca e falar com os ossos secos. Glória a Deus. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver os ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabe. Disse-me ele, profetiza a esses ossos. E disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando diz aqui, sabereis que eu sou o Senhor, sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou o Senhor dos senhores, eu governo sobre tudo. E quando o Filho de Deus está debaixo desse senhorio de Jesus, querido, olha, profetiza. A palavra diz em Provérbios que nós estamos enrolados com o que diz os nossos lábios. Profetiza, fala, querido. Não é repetição de, como é que fala? Tem uma onda por aí de confissão positiva, ficar falando, parece um papagaio. Não é isso. Mas é falar com fé. É você olhar para o osso seco e profetizar. Em nome de Jesus, porque o osso vai ouvir, o problema vai ouvir, a enfermidade vai ouvir, a situação diversa vai ouvir, e os inimigos vão ouvir, amém? Mas nós temos que profetizar. Pastor, o senhor não quer profetizar daí? Não, querido, profetiza você tem boca. Nós temos que aprender, querido, a pescar. Nós temos que aprender a nos levantar e nos colocarmos na posição que Deus nos colocou. E não na posição que o diabo quer que a gente fique. Nós temos que mexer os nossos ossos. Nós temos que nos levantar. Nós temos que abrir a boca. E a nossa boca é uma arma poderosa. Você não sabe o poder que a boca tem. Tiago fala que com a boca você pode destruir, querido, até uma nação. Sabia disso? Palavra que sai da sua boca é a espada do Espírito Santo. E quando você fala, o osso sequíssimo vai ouvir. Porque Jesus, esse ramo, esse rebento, veio para nos dar essa autoridade de trazer vida onde havia morte. E aonde que eu parei aqui? Vamos lá. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto ele profetizava, se ele não tivesse falado nada, não tinha acontecido nada. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Ossos ouviram e disseram, nós vamos ter que ajuntar aqui fêmur, vem aqui cotovelo, vem aqui, foi ajuntando, crânio, volta. Eles ouviram, querido, e foi fazendo aquele barulho no vale, né? Os ossos batiam contra os ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu sobre eles. Mas não havia neles, o quê? O Espírito. Tinha tudo, já tinha formado. Você imagine um vale, que era só osso, de repente tinha um monte de corpo humano. Aquele vale cheio de corpos, mas todos mortos ainda, não tinha vida, não tinha o Espírito. E aí vai dizer assim, aliás, essa é a situação, né, querido, de quem não está com Jesus Cristo. É só corpo andando para cima e para baixo, não tem vida. Onde que está aqui agora? 8? 9? Cadê você, 9? Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos a Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que bênção, querido. O que você imagina naquele vale? Quando ele fala vento, vem dos 4 cantos e sopra. É o Espírito Santo. E aí aquele vale começou a levantar até a poeira. Porque ali tinha osso sequíssimo, aquele devia estar num pó só. E começou a ventar para tudo quanto é lado. Mas de repente, quando a poeira baixa, estava lá um exército poderoso, numeroso, do Senhor.
Amém? É isso que Jesus também quer para a igreja. A igreja é o exército de Jesus aqui na terra. Mas às vezes ela está como um monte de corpos sobre a terra. Não tem vida. O Senhor quer nos levantar com o seu Espírito Santo. Ele quer ressuscitar as nossas vidas, para que seja formado aqui na cidade de Limeira, para que seja formado aqui na Chama Viva, um exército do Senhor. Amém? Um exército do Senhor e pelo Senhor. Porque as pessoas têm vindo atrás de Jesus Cristo, atrás desse ramo, desse rebento, só para pedir. Só me dá. E não quer, querido, quando se fala assim, vamos guerrear, vamos interceder, vamos orar. Ninguém quer orar para o reino de Deus, ninguém quer que as coisas de Deus vá para frente. Mas quando é do seu ventre, as pessoas correm para pedir. E não tem se importado com o exército, não tem se importado com o reino de Deus. É por isso que Deus não tem devolvido essas pessoas. Tem enfiado tudo num saquetel furado, vai tudo embora. Do jeito que entra, vai. Então vamos lá, onde que eu parei agora? Para a gente acabar aqui. 10, 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Era assim que o povo de Israel estava. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos tirarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Que todos nós permitamos que o Senhor nos tire da nossa sepultura. Porque aqueles que ficarem na sepultura ficarão para sempre. Amém? Que o Senhor possa nos tirar das nossas sepulturas. Do nosso, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que estão gostando, está muito gostoso dentro da sepultura. É um lugar, não faço nada, não sou cobrado de nada. Não, querido, tem que sair da sepultura. Tem que pedir para o Senhor me tire dessa sepultura. Agita as águas dentro de mim, Senhor. Agita as águas. Que esse ramo que é Jesus Cristo, que essa pomba que trouxe o Espírito Santo, possa fazer que em nós também ressurja a vida. Mesmo que pareça que estamos cortados, como diz lá em Jó, mas ao cheiro das águas nós vamos levantar. Vamos profetizar vida em nós. Vamos profetizar a ressurreição em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer um exército em pé. O Senhor quer homens e mulheres valorosos e poderosos na palavra do Senhor. A arma mais poderosa que você tem para Deus, preste atenção, são várias, eu vou citar só duas, boca e joelho. Com essas duas você faz um estrago. Você faz um estrago, querido. Você move os céus, porque a tua boca fala. Elias orou, o céu se fechou por 3 anos. Ele abriu a boca e orou de novo e voltou chuva na terra. Josué estava numa guerra. E olha, ele nem pediu para Deus, Deus nem direcionou ele. Mas é claro que Deus, com certeza, tinha tocado alguma coisa e permitiu aquilo. Porque ele disse, para sol, para lua. E parou para que ele pudesse ganhar a guerra. Porque ia escurecer, ele não ia ganhar a guerra e o inimigo ia fugir. Pensa um homem parar a terra com a boca, você já viu isso? Ele parou a terra com a boca. Porque não foi o sol que parou a terra, que parou de girar. Com a boca. Olha lá o poder que a boca tem, querido. Vamos descobrir isso. Nós podemos mudar tanta coisa com joelho e boca. Mary, a rainha da Inglaterra, ela diz uma certa feita que ela não tinha medo do exército da Escócia. Ela tinha medo de John Knox, que era um homem, um evangelista, um homem de Deus que orava na Escócia. E quando ele orava, as coisas aconteciam. O rei ia lá pedir para o John Knox para ele orar a Deus para ver se podia fazer as coisas ou não podia. Olha lá o poder da oração de um homem. O que John Knox tem a mais que nós? Nada a mais a não ser que ele orava muito. E nós oramos pouco. Os nossos joelhos, é patela, né? Tem que botar as nossas patelas no chão, voltar também, querido, a conversar com Deus no nosso jardim. Amém? Vamos nos colocar em pé.